Bem-vindos a mais um podcast aqui da OAB Itaquera, que é o Advocacia 360 Graus. Eu, Monize Tesser, atual presidente da OAB Itaquera e a primeira presidente mulher aqui depois de 42 anos. Estou aqui para fazer um bate-papo, né, com os diretores, convidados, nesse podcast que é um projeto incrível, iniciado na gestão anterior, mas estamos com essa missão aqui de colocar em prática o podcast gravado pela Tagarela Studios. Então já fica aqui o merchan, você quer fazer o seu podcast, advogada ou as comissões podem contatar os nossos parceiros, que eles vão direcionar vocês, orientar e levar ao estúdio ou gravar aqui na própria OAB Itaquera. Vem com a gente gravar o podcast, mas também aprender um pouco mais do que é esse universo OAB, o que é o podcast Advocacia 360 Graus. E aí estou aqui com o meu parceiro, Ezequias, seja bem-vindo, Ezequias Assis, o nosso vice-presidente. É isso aí, Monize, estamos juntos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, participando desse podcast, onde a intenção é fazer com que haja ainda mais essa aproximação da subseção com os advogados, trazendo conteúdo, trazendo clareza do que é esse universo OAB. Então, não é somente um boleto, tem muito mais por trás disso. Trazer também essa questão do bastidor da diretoria e também aproveitar aqui para agradecer o EKK, brinde, ó, sensacional. Se você quiser, pode ser sua, tá? Eu tô vendendo a minha, tá bom? Ó, brincadeira, que é minha, tá? Um belíssimo brinde. Muito obrigado, parceiro nosso aqui também. Show de bola. E agradecer a você que está nos acompanhando. Segue aí o nosso perfil, ativa o sino, divulga para os demais advogados, que é mais um canal de informação para a OAB Itaquerense. Aqui a gente é multidisciplinar, né? É diretor, advogado, professor, pai, mãe, podcaster. E aí vou trazer aqui hoje a nossa convidada, a doutora Sandra Lima. Muito obrigada pela presença e muito obrigado já de antemão por aceitar o convite para fazer parte desse grupo. Hoje ela é a nossa atual tesoureira e ela vai falar um pouquinho para a gente como que é esse desafio, né? O que faz o tesoureiro, a gente sabe que é o que cuida da grana, money, não é isso? Mas conta um pouquinho mais os detalhes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde. Não sei qual é o horário que o pessoal vai estar assistindo. De qualquer forma, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi para todo mundo. Posso dispensar o doutor? Sim. Doutora Monize, doutor Ezequias. Então, Monize, Ezequias. Isso, tudo bem. Eu que fico muito feliz em fazer parte dessa diretoria, em aceitar, em participar aqui com vocês desse, não só do podcast, mas de toda essa gestão aí durante os 3 anos que estaremos juntos mais ativamente, né? Porque, na verdade, nós já estávamos em trabalho antes da diretoria, até mesmo nas comissões, né? Eu conheci a Monize fazendo parte da Comissão da Mulher Advogada, conheci o Ezequias aqui nos bastidores de muitos eventos aqui na nossa subseção, conheci também o Jean, porque eu comecei a participar da Comissão de Direito Digital, né? Então, fui tendo uma história particular com cada diretor que hoje contempla aqui a diretoria da OAB Itaquera. Estou muito feliz, muito animada, não só para o podcast de hoje, mas para toda essa gestão. Isso é muito importante, né, Sandra? Porque a gente precisa desse entrosamento, né? Nós vamos ficar 3 anos juntos, são reuniões semanais, presenciais aqui na OAB, mas a gente se fala todo dia, né? Muitas vezes por dia. Muitas vezes, inclusive, né? Às vezes até na madrugada, inclusive. Então, esse bastidor, né? Que às vezes o pessoal não vê, mas que é o que faz funcionar a nossa casa aqui, funcionar, etc. e tal. Obviamente, com a ajuda dos funcionários, de antemão, já os agradeço aqui. Isso é muito importante. E aí, conta um pouquinho pra gente, Sandra, dessa questão da tesouraria. O que faz o tesoureiro, né? Qual é o olhar que você tem com relação à tesouraria aqui da OAB Itaquera? Isso. As funções dos diretores que
fazem a gestão de uma subseção, por exemplo, elas estão todas definidas ali no regimento interno da OAB. Falando especificamente da tesouraria como diretora tesoureira, é realmente cuidar do dinheiro, da finança, dos pagamentos. Essa é a função principal, eu diria, mais importante. Acompanhar auditorias, é uma responsabilidade ali com a prestação de contas, com o que está saindo, com o que está entrando, cuidado para não, de repente, ter contas que estão sendo pagas em atraso, é cuidar para que o valor que o advogado paga da anuidade seja bem aplicado ali na gestão dos recursos de cada subseção, né? Então, o principal, eu diria que é isso, organizar as contas, verificar se aquela prestação de contas está sendo muito certinha, né? Se as contas estão sendo pagas em dia. Essa é uma função principal. Mas, claro que, como diretor e fazendo parte de um grupo, há decisões que o grupo toma em conjunto, né? Legal. Então, nós temos situações específicas que, perante os regimentos, a gente assume a responsabilidade ou sozinho, de forma isolada, ou em conjunto, né? Tem situações que eu assino junto com a Muniz, e tem situações que vão ser junto com o Jean e assim por diante. Mas há decisões de andamento do dia a dia de uma subseção que cabe ali a toda a diretoria analisar e decidir juntos, né? A gente até falou no podcast anterior que o Jean cuida da zeladoria, né? E aí, muitas decisões que ele precisa tomar, precisa trocar o ar-condicionado, precisa fazer uma manutenção, Isso uma mesmo. reforma, ele precisa que você aprove, né? Isso mesmo. Da bufunfa. A gente verifica se tem caixa, se não tem, como é que estão as saídas, como é que estão as entradas. Por isso que, geralmente, você tem ali um planejamento financeiro do ano Legal. todo. Então, eu preciso saber se dentro da minha verba do semestre ou desse mês eu não tenho dinheiro para aquela excepcionalidade, a gente vai ter que pensar juntos como que vamos criar estratégias, recursos e tudo mais para a gente suprir aquela necessidade, no caso aqui da subseção, né? Mas tem uma diferença, né, Sandra, da tesouraria em nível seccional e da subseção, né? Não é algo também que você tenha um acesso amplo e restrito para trazer clareza mesmo, pessoal. Essa forma, né, que na verdade na subseção tem uma metodologia diferente que é vinculada à seccional, essa questão de destinação de verba. Como que funciona isso? Geralmente, assim, para quem não conhece, falando de uma forma bem simples, né? A gente está no maior... da maior seccional do país, que é São Paulo. E, por conta disso, nós temos muitas subseções, porque só a OAB estadual, hoje aqui em São Paulo, ela está localizada na região Sé, no bairro Sé, no centro, não daria para suportar, né, para gerir Sim. todos os custos. Então, ela delega umas funções que, em geral, seria dela, tesouraria seccional, para essas subseções administrar os recursos. Então, digamos que por semestre, por ano, vai uma verba para cada subseção, onde o tesoureiro daquela unidade é responsável por organizar, gerir, pagar as contas e tudo mais. Se, por exemplo, o orçamento que foi enviado e foi determinado pela seccional não for suficiente, nós podemos, claro, nos socorrer para que a seccional nos dê esse aporte financeiro. Quando eu falo nos dê esse aporte financeiro, é o dinheiro da advocacia, que tem uma gestão ali muito bem organizada, por sinal, na seccional. Isso acontece em todos os estados, mas aqui eu estou falando de São Paulo, como que é maior, conhece. né? Isso, então... 257 200 subseções, só em São Paulo. coisa. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem estados que tem poucas, às vezes é menos de uma por cidade. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 13, só na cidade Sim. de São Paulo. E, salvo engano, é a única. Se não for a única, deve ser a segunda, eu não sei como que é no Rio de Janeiro, que tem várias dentro da mesma cidade, porque geralmente Sim. é uma por cidade. Às vezes, uma subseção contempla várias cidades, né? No interior de São Paulo, a gente sabe que assim, né? Às vezes tem uma Isso. ali que contempla várias outras cidades, né? Regiões, né? Regiões. Aqui a nossa é a primeira região, a da capital é a da primeira Colégio de Presidentes, então somos em 13, né, subseções, mas temos 257 no estado todo. Isso. Aí cada subseção tem o seu diretor tesoureiro, que, na verdade, tem o suporte do diretor tesoureiro da seccional. Então, qualquer excepcionalidade, nós podemos nos socorrer a essa diretoria estadual e também qualquer problema, qualquer questão que precise ser tratada de uma forma que a subseção não consiga resolver, a gente leva ali para a seccional. Queria aproveitar e mandar um abraço, então, para o doutor Alexandre de Sá, nosso tesoureiro da seccional, que eu estou sempre lá pedindo alguma coisa para ele. Um querido, por sinal. Sempre me recebeu muito bem. Que legal, muito bom. E aí, me fala agora
como que a Sandra chegou aqui na OAB Itaquera. Eita, nossa, essa é a parte mais legal, né? Na verdade, assim, eu sou formada desde 2010. Eu entrei na faculdade em 2002. Acho que todo mundo aqui entrou, né? Da diretoria entrou mais ou menos na mesma época, ali nos anos 2000, né? Entrei na faculdade em 2002, eu tive que trancar em 2005, retornei em 2008, me formei em 2010. Só que quando eu me formei ali naquela ocasião, eu estava passando por umas questões pessoais que, naquela situação, não me interessou prestar a prova da ordem, né? Eu até cheguei a prestar, mas eu estava passando... Você tinha um filho pequeno. Tinha um filho pequeno, estava passando por um divórcio, Legal. A vida é um pouco bagunçada. Então, eu queria trabalhar e eu tinha muito a cabeça ali, CLT, eu achei que não dava para conciliar as duas coisas. Então, eu queria um emprego, um trabalho, tinha meu filho para sustentar e tudo bem. E aí, durante muitos anos, eu deixei o sonho, o projeto de ter a carteira da OAB de lado, stand-by. E trabalhava no corporativo de grandes empresas de multinacionais aqui de São Paulo, né? Para quem é de São Paulo sabe que São Paulo é o business ali dos negócios econômicos e financeiros. Mas eu fui trabalhar exatamente em empresas de gestão imobiliária e de questões de direito imobiliário. Então, eu trabalhei muitos anos no departamento administrativo, junto com o jurídico de um shopping center, onde a gente cuidava de despejos de reintegração, de renovatórias, de execuções, de contratos, né? Então, o direito nunca saiu de mim. Eu só não tinha priorizado tirar a carteira da OAB naquela ocasião, porque para mim estava muito cômodo, né? Entendi. E eu achei que eu ia me aposentar ali na CLT, não ia precisar da carteira da OAB, não fazia parte, até mesmo porque na minha família não tem ninguém advogado. Eu não tinha pessoas ali que pudessem me incentivar ou me gerar em mim admiração para que eu pudesse tirar. Não tinha. As pessoas que estavam ao meu redor tinham cabeça de comércio, tinha outros tipos de ideias, né? E até que eu fui desligada da empresa. E quando eu fui desligada, eu trabalhava há muitos anos, para mim foi um baque. Eu falei, como assim CLT manda embora? Eu não sabia. O baque que virou incentivo, então, né? Exatamente. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a estudar, né? Já que eu tenho aqui um recurso para me gerir, vou começar a estudar. Se surgir uma oportunidade no mercado de trabalho, eu volto. Mas, em paralelo, eu vou estudar. Aí, resumindo, foquei na prova da OAB, voltei também a trabalhar no corporativo e, coincidentemente, quando eu passei nas duas fases da OAB, né, tive a carteira, eu fui desligada novamente dessa segunda empresa, que eu também trabalhei um tempo. E foi assim, eu fui desligada na segunda, na terça saiu o resultado da OAB. Aí eu falei, é isso, eu não vou voltar nunca, né? Nunca se deve dizer nunca, né? Mas eu não vou voltar a trabalhar ali, não pretendo, né, por hora, voltar a trabalhar. E foi no ano que eu comecei a advogar, no ano seguinte começou a pandemia. E nesse meio tempo, eu conheci a minha sócia, a Juanita, que já frequentava a OAB Itaquera na Comissão de Direito Imobiliário. E ela me chamou nas redes sociais e falou, poxa, por que você não frequenta? Já que você tem essa expertise, esse conhecimento. E eu não sabia, porque a faculdade não fala da OAB. Inclusive, eu acho que as instituições de ensino de direito tinham que falar melhor da OAB, se aproximar mais. Tinham que demonstrar para os alunos todo esse conhecimento, tudo isso que a OAB proporciona para o advogado, né? E eu comecei a frequentar a OAB, e como eu já tinha essa expertise de direito imobiliário durante esses mais de 10 anos de carreira na área ali, as pessoas tinham dúvidas e eu começava a responder as dúvidas das pessoas, né? Então, mesmo sendo uma jovem advogada, eu tinha uma vivência de mercado e as pessoas não me viam ali como jovem advogada. E eu fui me infiltrando, entrei numa comissão, entrei em outra, fui criando laços, fui fazendo amizades. Com pouco tempo. Um network, mas foi assim, muito natural. Entendi. Até mesmo porque, como eu não conhecia essa hierarquia, essa questão da OAB, não tinha pretensão nenhuma de ocupar nenhum cargo de diretoria, de liderança. Fazia parte ali, né? Eu queria aprender, conviver e fazer laços com as pessoas, né? Que legal. Foi muito bacana. Foi um processo muito natural. Com pouco tempo que eu estava lá, eu fui nomeada membro da Comissão de Direito Imobiliário, depois fui nomeada vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário, fui criando conexões, participando. Nós já até fizemos um programa juntos. Olha, vai vir nas curiosidades. Calma. E fui criando essas conexões. E quando o ano passado chegou a mim o convite para fazer parte da diretoria, de fato foi uma surpresa, né? Para mim, eu até comentei, né, com a minha sócia, né? Ela, mas assim, não que não houvesse merecimento, não é? Mas você se admira pela sua história, pelo seu tempo ali, mas por que eu, né? Como assim? E aceitei, estou achando assim muito bacana, muito trabalho, gente. A diretoria trabalha demais. A gente não é remunerado, mas a gente trabalha muito, muito. Mas eu estou muito feliz, estou muito animada. E é isso, gente. Foi assim que eu caí aqui na diretoria. Animadíssima, inclusive. A gente fala que a Sandra é a inquietude, ela cutuca a gente, ela vambora, e ela é do trabalho.
E, enfim, o que eu queria comentar é que da história que você falou aqui pra gente, contou, que é engraçado como a gente, às vezes, não escolhe a área que escolhe a gente, né? Isso. Às vezes, o jovem advogado ali, ele... que área que eu vou atuar? O que eu vou fazer da vida? E aí, aos poucos, você vai se encaixando e aí a área vai aparecendo para você alguns casos e sem você perceber, você já está ali na área de família, Isso imobiliário, mesmo, isso mesmo. Principalmente, né, a parte do direito civil, que é o direito imobiliário, é uma parte do direito civil. E é isso, é mergulhando, né? E ouvir a sua história dentro do ambiente de ordem é sempre o primeiro passo, né? Então, peraí, deixa eu entender como é que funciona uma comissão, o que a subseção tem a me oferecer, porque tem algo a oferecer e muitas vezes as pessoas ficam, né, reticentes ou às vezes com medo. Quando a gente faz aqui a entrega de carteira, eu sempre digo isso. As pessoas têm medo, parece que a OAB não é dela. Ela acha que só paga o boleto, mas o que é a OAB? Um ambiente alienígena. Não, quando na verdade, né? Quando na verdade é o ambiente para ela estar e realmente ter esse crescimento. Isso. E às vezes ter até esse norte, né? Eu falo, por exemplo, quando fala de direito trabalhista, me dá coceira. Mas ouvir uma palestra, por exemplo, com a desembargadora Ivani Bramante, que sempre está aqui nos apoiando, cara, você fala, é legal isso aí, hein? É bacana, dá até vontade de você... Peraí, deixa eu conhecer, mas... E aí você começa a ter um norte. A gente tem muito isso aqui, né? A gente que começou no penal, agora já está navegando pelo previdenciário e por aí vai, né? Então tem um primeiro passo. E é legal até que a doutora Sandra falou aí dessa questão que ela trabalhou primeiro ali na área do imobiliário, fora da advocacia, e aí quando ela iniciou a advocacia dela... né, a área que ela, entre aspas, né, escolheu ela ou ela escolheu, foi ali no direito imobiliário. Óbvio que você acaba fazendo outras coisas, principalmente no início, e para aprender tá tudo certo, né? Tem que fazer mesmo para saber o que você gosta. E muitas vezes uma área liga a outra também, Isso, né? Não é só porque eu tenho expertise em direito imobiliário que eu só atuo com direito imobiliário. Não, você tem que saber de processo civil, você tem que saber de outras questões áreas, também, né? E envolve o empresarial, enfim. E até essa questão da jovem advocacia que a gente está falando, então você entrou na diretoria, vou até contar aqui um bastidor, uma curiosidade, eu gosto disso. Sandra, para fazer parte da diretoria, precisa ter 5 anos de OAB, de inscrição. E eu olhei lá o ano, eu falei, meu Deus, aí a gente conferiu o meu, tá tudo certo, pode fazer. Eu fiz 5 anos de carteira da OAB, na verdade, o ano passado, né? E foi exatamente no mês que a gente precisava fazer as inscrições. Então, deu tudo certo. Deu tudo certinho, né? Já estava ali no nosso planejamento cravadinho, né? Tudo certo. Isso. Então, na verdade, até explicando para quem está assistindo, que não é da advocacia, então... A gente considera jovem advogado quem tem 5 anos de carteira da OAB. Não tem a questão da idade, né? Sim. E às vezes eu me considero da idade também, super jovem. Todos como jovens. Assim? Somos jovens há mais tempo, igual o Jean. Isso mesmo. Sim, mas essa questão da carteira que traz alguns benefícios, né? Da jovem advocacia. A gente tem a questão da anuidade de volta, alguns cursos. O jovem advogado recebe lá o cartão Black, tem várias questões. Isso hoje, aí. Na minha época, não tinha, não tinha cartão Black, agora não. Só começa a se entregar quando começa a falar isso, na minha época. Os jovens estão muito chiques hoje em dia, estão tendo vários benefícios. Legal. Sandra, conta um pouquinho pra gente agora dessa questão dos projetos sociais. Você está hoje como coordenadora da ação social, não é isso? Isso. Tem alguns projetos aqui dentro da OAB, fora essa questão da diretoria, da tesouraria, a gente também se envolve um pouco com as comissões, né? Tem outras ideias, então conta um pouquinho pra gente. De acordo com o que o grupo decidiu, né, da nossa diretoria, Antes dessa parte, de acordo com o que a gente decidiu, só para quem não sabe, a nossa subseção tem mais de 30 comissões temáticas, com temas relevantes, os quais os advogados aqui inscritos podem participar dos eventos, palestras e uma série de oportunidades de crescimento, de voz, de fala. E mais um parênteses ainda, um colchete dentro do parênteses, né? Eu sou muito grata ao OAB Itaquera por todo o espaço de voz, de fala, de trabalho que a OAB Itaquera vem me proporcionando, tá? Enfim, e como são muitas comissões,
para apenas a nossa presidente, inclusive a primeira mulher presidente aqui da nossa diretoria, para ela administrar sozinha. Então, foi decidido entre o grupo que essas comissões elas iam ser subdivididas entre nós. Então, cada diretor ficou com a coordenação, né? Claro que todo mundo tem uma responsabilidade conjunta ali, mas para dar um suporte para algumas comissões. E falando especificamente das minhas comissões, eu fiquei como coordenadora da Comissão de Ação Social, Direitos Humanos, terceiro setor, Direito Imobiliário e Empresarial, né? E essas comissões elas fazem um trabalho muito bacana, mas eu vou aqui focar na Comissão de Ação Social, que a gente fez um projeto muito legal. A Comissão de Ação Social ela se une com outras instituições da nossa região para prestar serviços sociais para a população em geral. Porque a nossa OAB, Subseção de Itaquera, ela é Casa da Advocacia e Cidadania. E, por conta disso, a gente tem que pensar em projetos para a sociedade também, não apenas para o advogado. E, recentemente, eu fui com uma comissão de ação social, nós fomos entregar bombons de Páscoa para as pessoas em situação de rua da região de Itaquera. Então, foi uma ação muito bacana. A gente levou água, levamos um lanchinho, uma conversa, né, sem qualquer julgamento, simplesmente se doar. Então, essas ações sociais que a OAB proporciona e nos dá espaço para participar são muito legais. Inclusive, convido a todos a um dia poder fazer alguma ação social junto à nossa comissão, porque é muito, muito bacana mesmo. É o papel social do advogado, né? Da advocacia, da instituição. E a gente termina super reflexivo, sabe? Quando você volta para casa, que você deita, que você começa a refletir que você tem ali uma cama, um cobertor, um lugar quentinho, que você tem um banho quentinho para você, e, de repente, verificar que tem pessoas que, seja lá por quais motivos que não compete a nós o julgamento, traz uma reflexão muito importante para a nossa vida. Legal. E no dia a dia, Sandra, por trás da diretoria, né? A gente falou aqui dos projetos, agora a gente quer saber as curiosidades. Eita. Então, você já comentou aqui que participou do programa de TV, que era o Agora que São Elas, né? Que eu era colunista, depois virei apresentadora e depois você também participou como colunista. A gente fez várias entrevistas lá juntos. Você também participa de outros projetos aí fora da OAB. Conta um pouquinho pra gente dessas curiosidades. Eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, de correr atrás. E como nos anos 80, 90 não tinha essa facilidade da internet que tem hoje, o que eu fazia? Eu ficava olhando nos murais da escola, de igrejas, de UBS, de seja o que for, se tinha eventos gratuitos os quais eu pudesse participar. Então eu descobria que teria, sei lá, um curso de tal coisa. Eu ia e fazia. É gratuito, eu vou. Tem uma ação social em tal lugar, eu vou. Então, eu não parava. Eu sou agitada assim, gente, desde sempre. Porque eu sou apaixonada. Eu gosto de aprender, de estar em vários lugares, de ser essa multipessoa, né? Então, por exemplo, na minha adolescência, por volta de 17 anos, eu entrei num curso de espanhol gratuito. Eu fiz 3 anos de espanhol. Bilíngue. Além disso, eu fiz karatê. Já fiz karatê. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Nossa, já fiz muita coisa. Eu amo cozinhar. Amo, adoro. Assim, a minha... Tô esperando um convite para... Gente, o que acontece? A minha mãe... Olha que coisa interessante. A minha mãe, ela sempre foi cozinheira de restaurante. Mas a minha mãe nunca gostou, né, de cozinhar para a família. Acho que ela mexia tanto com aquilo que chegava em casa, ela não queria mexer com comida, enfim. Então, eu fui aquela criança dos anos 80 criada à base de salgadinho. Salgadinho, balinha e tudo mais. Porque minha mãe, come aí, tá tudo certo, né? E por conta disso, às vezes eu ia nas casas das pessoas e eu via que tinha comidas, que tinha algumas preparações, eu falava, vou tentar fazer. Minha mãe saía de casa e falava, não é para você mexer no fogão. Eu tinha 10 anos. Obediente. Ela voltava, tinha comida pronta. Ela ficava... E assim, não tinha internet, não tinha nada. Era de ver as pessoas fazendo, de olhar, de ver o livro. Então, eu comecei meio que autodidata mesmo na cozinha. Eu comecei a desenvolver ali, fiz vários cafés, queimei, vários bolos queimei. E eu amo. Hoje em dia, eu gosto muito de cozinhar e gosto de cozinhar para as pessoas. Então, eu adoro fazer um prato. Enfim, é um hobby assim que eu gosto, que hoje eu não faço tanto, porque eu não tenho
tenho tempo mais, Não, né? mentira. Quem é da diretoria não tem tempo. Então, hoje em dia, a gente acaba fazendo marmitinhas, né? Pra semana toda, mais rápido, mais prático Tempo, que ali. isso? Isso não te Pois pertence é. mais. Além de cozinhar, bom, eu tenho um filho lindo, maravilhoso, né? Que tem 24 anos e mora em Campinas, faz faculdade lá, né? Meu orgulho de vida, né? Eu fui mãe... Legal. Eu engravidei aos 19, fui mãe aos 20 anos. E, assim, se existe uma... Eu tive muitas realizações como mulher, como mãe, como profissional, mas ser mãe foi uma realização muito excepcional na minha vida. Porque, assim, o meu filho, eu fico até emocionada, assim, desde que ele nasceu até os dias de hoje, é só orgulho, assim. Eu entrego muito ele, a vida dele, a saúde nas mãos do nosso bom Deus, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. Então, é o meu orgulho. Hoje ele mora em Campinas, ele está no último ano da faculdade de engenharia mecânica. Encaminhado já. Todo encaminhado, resolvido. Então, É legal essa questão de você trazer pra gente de ter demorado para tirar a carteira da OAB, Sim. mãe solo, ter toda essa questão aí de sair dos bancos da faculdade e depois retornar para a advocacia um tempo depois, que às vezes são dificuldades que os advogados enfrentam, né? E você, com leveza, lógico, vou puxar a sardinha aqui para as mulheres que são multidisciplinares, várias tarefas ao mesmo tempo e tal, né? A questão de ser mãe também te traz várias habilidades, né? A gente tem a sensibilidade, sabe fazer a gambiarra do dia a dia, se vira com o que tem, né? É isso. Verdade. Então, é legal para inspirar também os jovens advogados, né? O pessoal que enfrenta, às vezes, uma barreira e não sabe como superar. Né? E olha que situação interessante. Eu tive uma professora referência na faculdade em 2002, que ela se chama Patrícia Paniza, que ela é especialista em direito de família. Ela é maravilhosa. Ela foi minha assim. professora em 2001. Ela é incrível, assim, eu tenho... Ela está no meu coração e ela sabe disso. Eu tive aula com ela em 2002, né? A minha sócia, Ruenita, fez universidade já numa década seguinte, que a minha teve aula com essa professora também. Inclusive, assim, era uma das provas mais temidas da faculdade, eram umas provas da professora Patrícia Paniza, que eram dificílimas, assim. Prova da OAB, facinho para dar prova dela. Só que a prova dela era compatível com o nível da aula que ela dava, porque ela não dava aula, ela dava um show. Né? Enfim, e ela faz parte de vários institutos de direito de família, estuda ali adoção internacional e tudo mais, e ela é minha admiração. E quando eu passei na prova da OAB, uma das primeiras pessoas que eu pensei em falar foi para ela. Eu a chamei no LinkedIn e contei para ela. E ela, assim, fez um depoimento super bonito. Se quase depois de 20 anos você ainda está ali mexida, é que agora chegou o seu momento. Então, não desista. Porque eu tive aula com ela em 2002, a minha carteira veio em 2019. Então, quase 20 anos depois, eu ainda estava ali. E, por incrível que pareça, eu já convidei para fazer palestra aqui na OAB Itaquera. Ela veio fazer uma palestra aqui para a gente, o pessoal amou. E essa semana eu fui passar o contato dela para uma advogada de uma subseção no interior que queria o contato dela para que essa professora desse uma palestra sobre adoção e outros liames. Então, assim, o direito nunca saiu de mim, né? Sim. Eu tentei sair do direito, mas ele sempre voltava e me puxava. Falou, não, volta aqui, que aqui é a sua parte. E eu tive, assim, durante a minha vida, a minha carreira, a minha história, muitas pessoas dos quais eu tive uma referência, principalmente professores. Por isso que eu tenho uma admiração muito grande pelo estudo, por quem estuda, por quem se qualifica, por quem corre atrás, porque oportunidades tem. Mas você também precisa buscar. Atrás, né? A OAB Itaquera mesmo, o tanto de cursos e de eventos que a gente teve e estamos tendo em praticamente 2, 3 meses, porque janeiro não vamos contar muito, mas fevereiro, março, abril, maio, eu tentei agendar um evento na nossa agenda e não tem Se espaço. sobrevivermos a maio, tá tudo certo. Porque assim, olha... Então eu faço até um convite, um apelo para os advogados e estagiários inscritos na nossa subseção participarem aqui ativamente das nossas atividades, porque o que a OAB Itaquera fornece é fora do comum. A OAB Itaquera não para. Não para. Além de não parar, é inovadora. Sim. Estamos aqui com um podcast também, que é mais uma inovação. Falando isso, amei essa canequinha, gente. Que lindo. Pode ser sua. Pode ser minha. Obrigada aos patrocinadores, né? Deixa uma mensagem aqui pro pessoal que a gente já estão me cobrando aqui, ó, que esgotou o tempo. Sandra, esse recorte que a Monize fez de ser mulher, né?
já encaminhando aqui para o final, é importante e demonstrar isso também para os advogados, e esse é o papel, essa é a finalidade, às vezes, de um podcast, que é algo que a gente não consegue, às vezes, transmitir de uma forma geral para o novo advogado ou mesmo para o aluno. Porque, assim, todo mundo tem a sua dificuldade. Quando você fala de Patrícia Paniza, foi quando eu comecei em 2001, Nossa. fiz o primeiro ano e parei também em 2001. Então, só voltei em 2007. E são professores que marcam. E o que me marcou da professora Patrícia foi um debate que nós tivemos lá na faculdade, na Universidade de São Francisco, ali do Paris, quando tinha um campi. Eu estudei lá. Foi lá que eu Olha aí as conexões. Você só não me conheceu, então, porque o pessoal tinha medo de me levar pro trote. Posso fazer um colchete aqui? Vamos pegar o negão. Uma observação. Antes de eu trabalhar com direito imobiliário, eu trabalhei na Universidade de São Francisco do bairro do Paris, na biblioteca. Trabalhei 10 anos lá. Então, daí que veio a minha paixão por livros, por tudo ali. Tinha todos os acessos. E meu filho era pequeno e a gente recebia... Tinha assinatura de todos os jornais. E vinha aquelas revistinhas, Guia Cultura. Eu ficava lá toda semana olhando o que tinha gratuito para eu levá-lo. Nossa, levei ele várias coisas gratuitas ali. Arrasou. Mas é legal esse compartilhar, assim. Então, eu tenho a minha história, enfim... Quanto homem, quanto negro, todo mundo tem a sua dificuldade. Pai de família, justamente. Quando eu volto, eu já volto sendo pai também, criança. Então, assim, todo mundo tem. Então, é muito importante, é legal essa questão da história. Então, para a gente finalizar aqui, Sandra, qual a mensagem que você deixa para a advocacia itaquerense? Leiam-se, tá, pessoal? Quando a gente fala Itaquerense, nós estamos falando aí de São Mateus, Guaianazes, Cidade, Tiradentes e Itaquera, tá? Então, para todos vocês... qual a mensagem que você deixa para nossa advocacia aqui da região e também o pessoal do mundo, né, os advogados do mundo, mas em princípio para os nossos advogados aqui de Itaquera? Da nossa região, especialmente para valorizar o que temos na nossa região, para valorizar os conhecimentos, para valorizar os clientes, para valorizar o que nós temos aqui. Quando eu trabalhava ali no corporativo, nas áreas Faria Limers, né, ali de São Paulo, a gente é induzido a pensar que Zona Leste, principalmente Itaquera, não tem nada, né? Infelizmente, é triste isso. Eu sou da região, nasci, me criei aqui e tal. E a OAB Itaquera, falando para mim, foi a que me deu a oportunidade. O meu escritório é na região, os meus clientes vêm da região. Então, assim, às vezes a gente olha muito a grama do vizinho que está verdinha e esquece que a gente precisa regar a nossa onde a gente está para que a gente possa prosperar. Então, utilizem a nossa subseção, utilizem a nossa casa, utilizem os recursos da nossa casa que a gente tem e saiba que você pode prosperar, ser um grande profissional, fazer o seu escritório boutique e personalizado na região de Itaquera. Quando eu falo Itaquera, claro, abrangendo Guaianazes, Cidade de Tiradentes, São Mateus e outros bairros menores ali, né? Então, para que as pessoas valorizem, participem, busquem o conhecimento e o network e os laços aqui na nossa região. Muito Maravilha. bom. Muito obrigada, Ezequias, meu parceiro aqui de podcast, de diretoria. Muito obrigado, Sandra, por mais trazer todo esse conteúdo aqui para a gente. E você de casa que está nos assistindo, não percam os próximos episódios. Sigam o nosso canal, compartilhem e venham participar junto com a gente aqui da OAB Itaquera. Até mais. É isso aí. Tamo junto. Até mais.